Hoje nós vamos conversar sobre origens desta coletividade chamada Atma Genus. Estamos em 3 dos 5 sócios da Atma aqui reunidos. E estar na empresa não significa que a gente consegue deixar tudo que está acontecendo do lado de fora. Mas como que apesar do que está acontecendo do lado de fora, eu vou ter um time, eu tenho metas para atingir, eu tenho resultado para alcançar e eu tenho seres humanos que vão tendo situações no dia a dia dessas pessoas que vão impactando. A gente tem muitas variáveis que não estão sob controle dentro de uma organização. E ainda que a gente tenha uma suposta crença de que eu controlo algo, acho que esse inesperado, quando ele acontece, o que surge para mim a partir dali? Qual que é o meu aprendizado? Como eu me coloco? E a gente acabou chegando ali na formação, na criação de um método que norteia, o que dá parâmetro para tudo que a gente faz. E ele foi fruto dessa experiência de vida, de como a vida nossa, pessoal e profissional, nessas diversas dimensões, foi se mostrando com um certo nível de repetibilidade, não como é assim que sempre vai acontecer, mas tem padrões que a gente foi percebendo, né? Na hora de criar esse método, que hoje é o método que mesmo quando os clientes não chegam a saber, norteia as ações que nós na Atma desenhamos para fazer essas entregas. Eu acho que eu quero deixar um spoiler. Ah, é? Ai, meu Deus. Para nós ou para... Não, para quem está nos assistindo, né? Porque muita gente pergunta o que vocês estão, o que tem no forno agora, né? O que vocês estão aprontando? E essa questão de atravessar, das viagens, de guiar, de acompanhar, é um pedido muito antigo e recorrente, é como preparar o C-Level, como preparar executivos que não querem ou não faz muito sentido estar numa sala de desenvolvimento, de treinamento mais convencional, vamos dizer assim. Então esse acompanhar através de expedições e de conectar com viagem e esse atravessar é o que está começando a nascer, né? Então nós estamos nesse momento trabalhando esse desenho. Olá, muito bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do Atma Talks, este espaço de conversas significativas para um mundo que nem sempre encontra espaços para conversa como essa. Hoje nós vamos conversar sobre origens desta coletividade chamada Atma Genus. Estamos em 3 dos 5 sócios da Atma aqui reunidos. Eu sou o Edu Afonso. Eu sou Margarita Morales, muito prazer em estar aqui. Eu sou Marisa Gimenez, feliz de estar aqui nessa conversa. Muito bem. Então a ideia os nossos clientes sempre nos perguntam das nossas diferentes origens, o que nos uniu, que caminhos nós percorremos para chegar até aqui. Então hoje a gente decidiu fazer uma conversa informal e abri-la com vocês de quais são as coisas que nos unem, quais são as crenças, os desafios, aquilo que nos movimenta, aquilo que nos conecta. Então, acho que para falar de origem, ninguém melhor do que a Marisa, que é a fundadora, sócia fundadora da Atma Genus, talvez falar um pouco sobre de onde você vem. Eu começo falando um pouco de o desejo de trabalhar com desenvolvimento humano e com pessoas. E esse desejo, eu já tinha uma carreira no mundo corporativo, e esse desejo de estar com pessoas em lugares diferentes, em situações diferentes, mas também em nichos de mercado diferentes. E a partir dali, aumentou meu desejo de criar a empresa, de criar uma consultoria, para poder sentir esse lugar, esse impacto e experimentar coisas diferentes. Eu acho que, para mim, o desafio de estar no mundo corporativo, ainda que estamos falando sempre de pessoas, mas o contexto que envolve aquela empresa, aquele local, isso me atraía muito. E foi daí que eu comecei a Atma Genus, lá atrás. E vem num processo de desenvolvimento, e vem num processo onde a gente
vai melhorando essa forma de se conectar e de impactar o mundo. Então, tudo começou com esse desejo muito grande de estar com pessoas e falar sobre liderança, que é algo que também me chama muito a atenção, que hoje, quando a gente olha para os nossos clientes, o impacto que é possível de se causar quando a gente tem uma mudança num comportamento, quando a gente tem uma situação desafiadora com tudo que a gente está vivendo globalmente, o quanto isso impacta no mundo corporativo, o quanto isso impacta no dia a dia das pessoas. E estar na empresa não significa que a gente consegue deixar tudo que está acontecendo do lado de fora. Mas como que, apesar do que está acontecendo do lado de fora, eu vou ter um time, eu tenho metas para atingir, eu tenho um resultado para alcançar, e eu tenho seres humanos que vão tendo situações no dia a dia dessas pessoas que vão impactando na liderança deles. Então, toda mudança que ocorre dentro ou fora da organização impacta no ser humano. E para mim, poder trabalhar com isso e poder gerar espaço para essa transformação acontecer foi o que me chamou e que me deu mais vontade de estar fazendo o que eu faço há tantos anos. E vocês? Te escutando, Ma, eu sinto que meu caminho foi diferente. Porque eu me formei como engenheira e o primeiro emprego atuando como engenheira foi dentro de um projeto de consultoria. Uhum. E a gente trabalhava com consultoria para pequena e média empresa. Era um projeto nacional que envolvia recursos do PNUD, da universidade, câmaras de comércio, para desenvolver as pequenas e médias empresas em Medellín. E eu entrei, meu primeiro emprego dentro de meu trabalho já me levou para o mundo da consultoria. E nas pequenas e médias empresas, o grande tema era o tema relacional, porque em geral são empresas familiares que têm processos sucessórios ou que tem um fundador que foi quem criou e de como é que vai ter que modernizar. E na época, estou falando da década de 90, se falava de desenvolvimento de competitividade. A engenharia. Engenharia, e tinha todo o tema estava chegando a ISO. Bom, é aquela época. Sim. Então, mas o grande tema era o relacionamento humano e eram as relações de família. Sim. Então, quando eu comecei, eu já fui buscar, né? Então eu não tive tanto primeiro essa experiência do mundo corporativo, estou vendo a diferença, sino que eu já cheguei de entrada ali, tive uma oportunidade muito incrível eu trabalhava com uma maior quantidade assim de consultores da região. Então conheci consultores de todos os tipos, tinha aqueles que iam para a área mais técnica, a parte mais financeira, de processos produtivos, e eu fui me conectando ali com o desenvolvimento humano. Então, dentro da visão da engenharia, não era o humano que mais me chamou primeiro, mas foi no trabalho com as famílias e com as pessoas que aí foi onde eu comecei os processos de me preparar, de me formar e fui trabalhando aí com isso, né? E acompanhando organizações. E minha experiência foi muito através de processos de consultorias e de trabalho com o governo. E é agora na pandemia, né, digamos assim, 2020. pouco antes da pandemia, que foi que eu já vim mais para o mundo corporativo. Então, foi outro caminho. E só para concluir, claro. Edu, tem o tema assim, e no meio disso veio o tema muito importante para mim, que foi o do autoconhecimento e do trabalho de autoconhecimento para a gente poder estar melhor dentro do que eu fizer. Então, ali, eu acho que são dois caminhos que se juntaram nessa trajetória. Sim. E você, Edu? Primeiro, é interessante que conforme eu escuto vocês, são histórias que eu conheço tão bem, a gente conversa tanto, se conhece tanto, que é interessante escutar desse lugar, porque quem está nos assistindo não conhece. Então, a conexão dessas histórias é muito interessante. Eu também venho de engenharia, sou engenheiro mecânico de formação, trabalhei em engenharia,
e acabei migrando para a área de desenvolvimento humano por caminhos bem sincrônicos. As coisas foram acontecendo, né? Em 1990 teve Plano Collor e ali houve uma crise e eu, por convite de um amigo, engenheiro também na época, acabamos montando uma produtora de vídeo em paralelo com o meu trabalho de engenharia. E aí essa produtora de vídeo foi dando muito certo, foi crescendo. Então eu fui migrando, abandonei a engenharia, vamos dizer assim, fui para uma área de produção de vídeo, consultoria de marketing, pesquisa de mercado, agência de propaganda, até chegar em consultoria, desenvolvimento humano, liderança, já ali em 2005. Então, de lá para cá, essa tem sido a minha trajetória e eu acho que as nossas trajetórias, já conectando aqui o tema, né, ela se encontra, a minha da Marisa em 2005, começamos a trabalhar como consultores ali nessa época e de lá para cá até hoje juntos. E na época antes da pandemia, né? Acho que vale a pena, todos nós três temos várias formações comuns, nuclear, assim, do tipo de carreira que a gente escolheu, foi a formação em coaching ontológico no Chile. Nós três temos essa mesma formação, ainda que Margarita tenha outras formações em coaching ontológico. Eu e Marisa temos outras formações em coaching, mas essa formação, para mim, ela foi muito relevante porque eu tive estas duas pessoas e profissionais maravilhosas como minhas coaches, né, na minha formação. Então, acho que essa proximidade, desde ali, estamos falando de 2009, 2010, nós três começamos a ter uma interação muito maior. Em 2015, eu e Marisa nos tornamos sócios. Até então, Marisa era sócia fundadora da Atma Geno, já existia desde 96. Em 2015, eu me uno a Marisa na sociedade e em 2022... 2022, Margarita entra também na sociedade. Então, acho que vale a gente falar um pouco sobre que movimento foi esse que nos aproximou novamente, vamos dizer assim, a ponto de chamarmos Margarita para a sociedade. Então, acho que queria ouvir a Marisa trazendo, talvez, a partir da inquietude que nós tínhamos dentro da Atma Genos, que nos fez caminhar para a ontológica e chamar a Margarita. Na época não existia ontológica, né? A ontológica apareceu depois com a chegada da Margarita. Acho que tinha um desejo muito grande por estar no mundo corporativo e a gente se envolver em questões tão específicas do comportamento humano. As pessoas muitas vezes tinham um desejo de continuar a aprender conosco. Num lugar muito mais da pessoa física, né, do que na pessoa jurídica, porque os projetos terminavam e tinha um desejo de continuar estudando, de continuar aprendendo a esse processo de transformação pessoal. E aí, com isso, eram pedidos que vinham, então tinha um desejo muito grande, na época era de construir uma escola, que isso acabou se transformando num outro desenho, que contemplou também a questão da aprendizagem, mas de um outro lugar. E daí a gente foi se encontrar nesse lugar como a gente já tinha um encontro de afinidades mesmo, e aí a gente se encontrou para poder falar sobre essa possível escola, e que no fim se transformou na ontológica, numa empresa, e que hoje a Atma abraça a ontológica. Mas acho que o momento mais importante foi quando a gente começou a se encontrar para poder gerar um espaço. E eu lembro na época que a gente estava falando muito sobre a questão da produtividade.
e a gente estava estudando sobre Byung Chul Han. E aí esse foi, vamos dizer assim, a desculpa para a gente se juntar e se aprofundar. Então, estudamos durante quase um ano sobre a questão da sociedade da performance e produtividade e como isso impactava o mundo corporativo, as pessoas, a saúde mental. E fomos vivendo naquele ano essas trocas e o quanto isso foi trazendo para a gente um mergulho profundo nas nossas questões sobre a nossa relação com o trabalho, por exemplo, sobre o tempo dedicado, a vida dedicada para um trabalho, com extremo significado, com extremo sentido, e também com tempos de dedicação que a gente olhava muitas vezes e falava assim, tem alguma coisa aqui que está desproporcional. E acho que, conversando um pouco ali com Byung Chul Han, né, na intimidade da obra dele, a gente foi aprendendo a olhar para isso e daí começou a se conectar com a questão de formar um espaço onde a gente pudesse ter a liberdade de trabalhar com questões que são tão profundas e que estão ligadas ao mundo corporativo, mas de uma outra forma. Pelo menos é assim que veio para mim e queria ouvir um pouco vocês e a gente vai costurando aqui. Quando o Edu fez a pergunta, eu lembrei, foi na pandemia mesmo, foram muitas sincronicidades. Sim. Não sei se você lembra. Eu liguei para a Marisa, aqui vou abrir intimidades. Eu liguei para a Marisa, Marisa, vamos tomar um café? Em março de 2020. 26 de março. E a minha conversa tem a ver com o meu momento de vida. Eu tinha feito quase que um retiro, um ano sabático, que viraram 5 anos sabáticos. E eu já estava querendo voltar para o mercado e eu não sabia muito bem como. E nesses meses antes, vocês tinham lançado a marca da Atma, a Porta, isso, nossa, tão lindo. Aí eu te liguei para tomar um café, mas a minha proposta era, cara, quero voltar a trabalhar, porque eu nesse ano sabático, eu fiquei morando onde eu moro hoje, em Botucatu, em uma área rural, fui para um mundo mais fora da correria. Eu sinto que, ainda que na época não foi nomeado, eu passei por um burnout. Hoje, cada vez mais que voltou o tema, eu vi, cara, eu estava com um burnout, só que eu nunca dei nome. E eu estava nessa conversa, e justo que teve a pandemia. E aí, com a pandemia, teve conversas, e aí a gente terminou nos encontrando, e aí você me pediu para ser coach dos sócios. Tua primeiro, e depois dos sócios. E aí começamos, foi um ano de trabalho com coaching. E essa, para mim, foi a ponte de eu me aproximar de novo ao mundo corporativo, de voltar a estar trabalhando nessas conversas. Foi como que foi um retiro e voltei. E aí, na volta, demos essa aprofundada tão grande em Byung Chul Han, que tem a ver com esse tema do cansaço. E quando eu recebi de vocês o convite para a gente pensar nessa escola, há tantas conversas que eu lembro que foram tão marcantes assim, mas eu queria aqui só destacar uma, que foi como a gente se abrir para a possibilidade de compartilhar aquilo que sabemos fazer, que gostamos, e vamos compartilhar sem receio. E isso tem muito a ver com a minha própria história de vida, de eu ter trabalhado com várias escolas internacionais e nacionais de formação de coaching, onde sempre no final das contas aparecia um certo receio por você formar consultores que vão ser teus concorrentes. E eu lembro que quando vocês me fizeram o convite para a escola, eu falei assim, mas a gente está combinando que vamos formar concorrentes. Aí vocês, eu falei, não, porque se a gente vai formar, eu lembro muito que eu falava, se a gente tem uma escola de engenharia, nós queremos engenheiros fazendo trabalho. Se a gente vai formar pessoas, no que for, na época ia ser coaching, depois virou para designing,
Mas se a gente vai formar pessoas, a gente quer que essas pessoas estejam no mundo agindo. E isso significa que vão concorrer conosco. Estamos dispostos a isso? E para mim foi muito importante aquele momento em que a gente falou sim. Estamos dispostos porque a gente entende que quando a gente dá, a gente também cresce, aprende e vai se desenvolver outras coisas. Então, ter sentido de vocês, a coragem, a confiança na vida, a confiança no que somos capazes de criar, para mim foi muito importante. Então, essa conversação para mim foi chave. Enfim, tem muitas conversas que eu tive com vocês que para mim têm sido assim muito relevantes no meu próprio desenvolvimento. Esse voto de confiança, esse apostar no que vamos fazer, e eu acho que isso é muito do que a Atma Genus é e o que a gente faz no mundo. O que eu sinto que tem muito em comum te escutando agora, a nossa amizade, a nossa história, o nosso atuar juntos como profissionais, tem sempre por trás convites. Isso. Eu sinto que nós vamos nos convidando a coisas pessoais ou profissionais, e esse convite é aceito e a gente se envolve, vê valor, cria valor, entrega valor, né? Então, uma das coisas que ficou muito marcada para mim, quando nós te chamamos para ser sócia, você falou, eu vou. Mas deixa eu dizer para vocês, eu tenho uma viagem de vida marcada para junho, que eu marco há mais de 20 anos, eu quero fazer essa viagem. É uma jornada, é uma expedição, e eu não gostaria de abrir mão. E aí a Marisa, ok, né? E os outros sócios, ok, que viagem é essa? E aí quando Margarita fala, eu quero ir para uma comunidade xamânica na Bolívia, viver uma experiência. E depois ir para Machu Picchu. Depois para Machu Picchu, fazer uma jornada ali, uma peregrinação. Não precisou muito para imediatamente eu e Marisa falarmos, ok, e estamos juntos, né? Então, acho que esse é um outro lugar que nos conecta muito, né? Desse mergulhar para aprofundar algo, começando pelo mergulho em si mesmo. Então, acho que o autoconhecimento talvez é um valor que nos acompanha nessa crença de que, como consultores, seja na gestão de cultura, fortalecimento de times ou desenvolvimento de líderes, que a Atma faz e entrega hoje para o mundo, o que tem em comum é sempre essa crença de que, no final do dia, somos nós, seres humanos em transformação, que somos o vetor dessa mudança, né? Então, essa viagem foi muito marcante. Falo por nós, porque já compartilhamos muito, né? E dela surge também a vontade de fazermos expedições ontológicas e de levar clientes no futuro, junto conosco, nestas viagens de transformação, com uma conexão com o negócio, com a vida profissional, sem dúvida, mas partindo da premissa de que, sendo pessoas melhores, nós seremos líderes melhores, gestores melhores, né, de negócio. Então, queria pontuar essa transição e talvez até falar um pouco sobre que outras coisas, porque nós acabamos fazendo muitas viagens juntos, né? Então... Mas, Edu, sabe uma coisa que eu acho que essa viagem da Bolívia foi muito especial, no meu ver, porque, de um lado, claro, fomos aprender em uma comunidade originária, entender o sentido da vida por esse olhar, e convivemos lá 20 dias, né? Mas, ao mesmo tempo, nós éramos, ainda que amigos, foi a primeira vez que a gente conviveu de acordar de manhã, de levantar, de pegar uma mala, subir a mala, as aventuras dos aviões, as aventuras das viagens, né? Tudo isso também, eu acho que são elementos de convivência que nos uniam muito e que nos faz ter cada vez convites mais... e os insights de trabalho que a gente foi tendo enquanto estávamos lá, né? Eu acho que foi tão importante, e eu acho que isso é um elemento quando a gente pensa nas expedições, essa coisa do conviver se revela muito às pessoas, né?
Eu acho que aparece também coisas durante uma viagem que são inesperadas, que não estão sob controle. E em específico a ida para a Bolívia, eu acabei na véspera não indo, porque eu contraí Covid. E aí eu tive que ficar e vocês foram à frente. E não tinha voo, eu tinha que esperar resultado do exame. Então, assim, eram tantas variáveis que não estavam sob controle, e o quanto aquilo, para mim, foi super importante para mostrar a minha crença naquilo que, quando você quer algo e você acredita nisso, independente do que acontece no entorno, você faz isso acontecer. Então, para mim foi muito importante, eu acho que isso reflete muito o mundo corporativo, porque a gente tem muitas variáveis que não estão sob controle dentro de uma organização. E ainda que a gente tenha uma suposta crença de que eu controlo algo, acho que esse inesperado, quando ele acontece, o que surge para mim a partir dali? Qual que é o meu aprendizado? Como eu me coloco? E eu acho que teve muitas pequenas coisas, e vocês também viveram coisas, cada um de vocês, durante esta viagem em específico, que foi a primeira, acho que de tantas, que foi mostrando esse lugar de que as coisas não estão sob controle. E quando elas saem do suposto controle que eu tinha, então eu tinha uma passagem aérea, eu tinha um voo marcado e eu não estava lá e eu não pude ir, e eu fui atrás do que precisava acontecer, e pode ser que não tivesse dado certo, mas no fim eu acabei indo viajar. Mas demoraram 3, 4 dias para eu conseguir chegar, me juntar a vocês, quase perdi. Era uma formação junto, né? Então tinha uma formação que tinha hora para chegar, hora para começar, não podia começar depois. E aí se conectar com esse movimento, apesar de não ter controle. E eu acho que isso conecta muito com algo que a gente fala do esperançar, que tem a ver com Paulo Freire, que é o esperançar não é esperar, é gerar movimento e aí sim você solta depois. Porque daí não sabia se eu ia conseguir um voo, não sabia se eu ia chegar no horário, mas eu fiz os meus movimentos. Então acho que esse é um desafio no mundo corporativo, porque quando eu me lanço junto com o time, junto com uma meta a ser alcançada, ainda que eu tenha indicadores, ainda que eu tenha marcadores, tem um lugar assim, eu faço uma parte e eu preciso esperar o entorno acontecer. E esperar no sentido de, depois que eu me movimentar, o impacto que isso causa na resposta, né, do que eu estou fazendo. Então, eu acho que isso é tão forte que a gente esquece. Eu acho que muitas pessoas passam por situações o tempo todo na vida de contração e expansão no corpo e na conexão com o que está sendo feito, e ficam num lugar prisioneiro, como se eu não tenho mais saída. E para mim sempre há uma saída. Se você está em movimento, se você está em conexão com aquilo que é para ser feito, com aquilo que tem sentido e significado. E eu acho que esse é um resgate importante que as viagens também nos trouxeram. Qual é o sentido e o significado daquela viagem naquele meu momento de vida? O que impacto isso tem? O que vem me mostrar, o que revela para mim algo que eu não vi? Ou o que revela algo para mim que eu já venho olhando para isso há tempo e preciso olhar de novo? Então, para mim, vai amarrando coisas que são coisas que a gente fala muito dentro dos nossos processos de cultura, de liderança, de team design, onde essas coisas acontecem. Aconteceu para vir aqui, um imprevisto que eu não controlei, como que eu lido com isso? É desafiador, não é trivial, mas qual é a plasticidade, você fala muito sobre isso, que meu corpo e que eu vou gerando a partir de uma mudança de comportamento, porque não está sob controle, e a vida é assim. Então, como eu me trabalho? Como eu crio esse espaço de transformação?
como eu uso das relações. Então, eu sinto muito que as nossas relações vão nos apoiando para essa transformação, porque eu também não estou sozinho. Exato. Porque não estar sozinho faz muita diferença. A sensação de solidão que parece que a gente tem hoje em muitos momentos é como se a gente desconectasse das pessoas que estão próximo. Sim. E elas nos ajudam nessa massa que a gente vai transformando aqui e vai conseguindo lidar com mais facilidade por não estar sozinho. Eu ia dizer que é incrível como esse aprendizado de viver aquilo que não tem controle com uma intencionalidade gera um aspecto que eu acho que é um diferencial da Atma, que é ser absolutamente pragmático naquilo que entrega, no aqui e agora, no hoje, a partir desse navegar com o humano. Então, é muito comum, né, os clientes nos pedirem dados e informações para terem mais controle sobre o que vai acontecer nos processos, nos programas, nas jornadas. E é isso, né? Essa diferença entre aquilo que a gente antecipa, planeja e tenta controlar, mas aquilo que no final do dia acontece e que emocionalmente a gente está preparado para atuar a partir dali. E as viagens, eu acho que elas são metáforas muito importantes para isso, né? Nessa viagem você teve essa dificuldade. Numa viagem agora recente desse ano, Margarita teve, chegando na África do Sul, um problema de visto, teve que voltar para o Brasil. E nós ficamos, todos os demais sócios ficamos e aguardamos a Margarita. Então, esse lugar, e nós conseguimos finalizar com muita concretude aquilo que estava planejado, né? Então, eu acho que esse impulso do planejar com intenção e, ao mesmo tempo, estar aberto ao que ocorre que é fora de controle, eu acho que é muito norteador. E eu acho que ele nos levou na formação deontológica dessa escola, e a gente acabou chegando ali na formação, na criação de um método que norteia, o que dá parâmetro para tudo que a gente faz. E ele foi fruto dessa experiência de vida, de como a vida nossa, pessoal e profissional, nessas diversas dimensões, foi se mostrando com um certo nível de repetibilidade, não como é assim que sempre vai acontecer, mas tem padrões que a gente foi percebendo, né? Na hora de criar esse método, que hoje é o método que, mesmo quando os clientes não chegam a saber, norteia as ações que nós, na Atma, desenhamos para fazer essas entregas, né? Então, eu acho que isso também quero escutar vocês, mas para mim foi uma experiência assim transformadora, da ideia de mergulhar em alguns temas, como a sociedade do cansaço e a produtividade, temas profissionais, mas que estavam conectados com o dia a dia, as dores dos nossos clientes. A gente acabou migrando, chegando num desenho de algo que entrega esse valor a partir desse olhar humano de como nós funcionamos, como nós mudamos ou não nosso comportamento, né? Então, enfim, quero escutar vocês. Para mim, isso é algo que me toca profundamente, porque foi um trabalho visceral, assim, de viver aquilo e de colocar, dar luz para esse método que hoje é parte de tudo que a gente faz, né? Estou aqui, eu estou com a sensação, e eu quero falar, porque eu sinto que, não sei se está ficando claro a sensação que eu tenho. Então, só como para os que nos estão escutando. Nós nos juntamos como sócios para criar uma escola. Em princípio, esta escola ia ser de coaching. Coaching em uma linha, que é a linha que nos junta, que nos une há mais de 10 anos. 20 anos, você mais de 20. Mas assim, que é o coaching ontológico. Só que aí no caminho a gente falou assim, não é coaching. É o que a gente faz, e a nossa prática e nosso fazer é outra coisa que no coaching.
E a vida nos leva em sincronicidades maravilhosas a descobrir o tema do design ontológico. E a gente diz, uau, é design, e vamos, né? E fomos mergulhar. Então, eu sinto que a gente foi nessa incerteza que você estava trazendo, mas nesse compromisso por ir com o que acontece, a gente foi indo. Então, fomos encontrando, não, é design. E como é que é o design? Como é que ele está em nós? Na empresa já tem design. Tem design cultural. Como é que é o design na hora do design comportamental? E aí aparece, então, toma lugar o design de comportamento, que a gente mergulhou profundamente. Mas o que eu acho que eu queria dizer é assim, não é uma coisa que a gente construiu da cabeça, do tipo, vamos criar um método, vamos fazer aqui esta trilha. Não, foram perguntas muito genuínas. O que nós fazemos? O que nós fazemos mesmo nas organizações? Como é que a gente faz isto? Perguntas de filosofia. São perguntas. E estava com o pano de fundo Byung-Chul Han, com o tema da sociedade e da performance. Qual é o novo... A que estamos servindo? Então, tem um tema ético do que nós acreditamos que queremos impactar o mundo. E de todas essas conversas e perguntas genuínas do nosso fazer de todos estes anos foi que o método foi emergindo. Então, e aí a gente criou então o método de design ontológico comportamental, que transita em tudo que fazemos na Atma, desde o trabalho de cultura até o trabalho de uma sessão de um acompanhamento individual de uma pessoa. Então, assim, porque eu acho que a sensação que eu tenho é que nós vamos farejando e vamos concretizando e vamos dando forma, e às vezes não é. Né? Às vezes não é isto. Hoje a ontológica, ela não tem tanto o perfil de escola, ainda que a gente já formou 2 turmas de designers ontológicos, mas ele hoje está em um lugar de laboratório, de pesquisa, de experimentação. De pesquisa não, também não é uma pesquisa científica, é uma experimentação, aprender fazendo. E que hoje a gente está com os programas do Reperceber, o Chicarangoma, Identidades em Ação, que são maneiras de a gente... Eu sinto que a ontológica nos dá essa possibilidade de falar ou de pensar com liberdade. E não necessariamente seguindo os rituais do mundo corporativo, que a gente reconhece, honra, segue, aprende, mas tem uma parte nossa que a gente tem uma liberdade para fazer outras coisas, experimentar, e para nos inspirar para coisas que chegam para o mundo corporativo. Né? Então, e o quanto o design é algo que vem percorrendo muito os caminhos da Atma. E eu acho que uma das coisas que me chama mais atenção no design é a questão de que nada está dado. E que eu vou construindo, lógico, com todo o background que nos trouxe até aqui. Então, todos os estudos, formações, pesquisas, que são anos, né? Só somando nós 3 aqui, são muitos anos de dedicação para entender como o ser humano funciona. E qual é a beleza desse funcionamento e qual é a transformação quando esse funcionamento está num lugar funcional e não disfuncional. Mas para mim é esse lugar de poder desenhar, de que as coisas não estão prontas, ainda que a gente venha num mundo muito formatadinho, onde parece que todas as pessoas são iguais, se vestem de forma igual. Exagerando aqui, né? Vai criando uma repetição de um padrão físico, muitas vezes. Eu sinto que a Atma vem com um lugar que entende o padrão para poder intervir sobre ele. E essa intervenção é a partir de tudo isso que a gente está falando aqui. É a partir de todo este mergulho, de todo esse entendimento, da busca do que é significativo para a gente. Então, quando a gente propõe algo, assim como a gente propôs o próprio método,
é porque antes a gente olhou muito, a gente viveu muito para ver se ele fazia sentido no nosso ambiente. Então, isso também torna a ontológica esse espaço de laboratório, onde a gente pode vivenciar e experimentar, para poder praticar isso dentro do mundo corporativo, com tanta propriedade, com tanta segurança do que a gente acredita que a gente possa impactar as pessoas e todo mundo corporativo. Então, para mim, esse espaço do design é um espaço que é um grande diferencial da Atmi e da ontológica. Esse espaço de irreverência, né? De irreverência, porque as coisas são questionadas. A gente respeita o jeito e a forma e a cultura, mas a gente pergunta, a gente questiona a cultura, principalmente ouvindo muitas vezes que o espaço muitas vezes não está funcional. Então, como que dentro dessa não funcionalidade a gente pode transformar ou gerar um espaço, né, para que a transformação ocorra? Eu acho que um aspecto muito importante, né, nós estamos aqui em 3 de 5 sócios, né? O Arthur Ranieri e o Bruno Bonini, que não estão aqui, que são nossos sócios, trouxeram também toda essa dimensão design, Sim. que fez essa conexão com ontologia, que nós 3 talvez representássemos mais para a gente chegar. Então, essa cocriação foi algo também muito sincrônico, né? Que nos fez chegar nesse lugar, que é uma crença de todos nós, de que o ser humano nunca está pronto e ele quer um ser de porvir. Então, essa mudança de foco do profissional que tem que estar pronto, que deve já cumprir determinados pré-requisitos, né, by the book. Então, esse é o livro de o que eu preciso fazer para ser diretora ou diretor de uma instituição financeira ou de uma indústria X. Esse lugar, ele ainda é muito presente, mas a nossa crença é, se nós somos seres de porvir, seres em construção contínua, esse lugar de design do comportamento a serviço de algo potente para o negócio, para a sociedade, para aquelas pessoas, eu acho que é um grande diferencial, né? Porque no método, e nós não vamos aqui apresentar o método, mas só falando dos seus 4 etapas principais, nós estamos falando de como olhar para o contexto, mapear o contexto, como que a gente trabalha e vive aquilo que a gente identifica como normose e rompe essa normose, como que a gente se depara com o futuro e como que a gente faz disso um jogo infinito. Então, esse mover, eu acho que ele é muito impactante. A gente decidiu fazer um pouco dessa conversa hoje porque é muito comum as pessoas realmente perguntarem, nossa, mas como surgiu, da onde veio, como vocês fazem o que fazem? E é um processo muito mais orgânico, quase de arte na vida, do que é um processo de engenharia, de plano A, plano B, né? Passo 1, passo 2. Então, como navegar com o que vai acontecendo, colocando intencionalidade, estando presente e, enfim, aí acho que isso vai até nos levando a continuar nesses mergulhos, né? Então, nós 3 fazendo contínuas formações conjuntamente, né? Em Gestalt, em outras formações, eu acho que isso continua me inspirando muito, né? Dentro da Atman Genos, dentro da ontológica, no corpo de sócios, na nossa rede ampliada de consultores, como nos clientes também. E tem um tema que é um tema bastante atual, que a gente acabou vivendo na última viagem, que eu queria até trazer isso antes que a gente comece a se encaminhar para o final, que é sobre polaridades. E o quanto a gente foi para essa viagem na África, também com este propósito,
de viver em espaços sagrados dentro da África do Sul. E nesses espaços, o quanto a gente foi também foi sendo feita, né? Porque não éramos nós que estávamos conduzindo, mas estavam nos conduzindo, aonde a questão da polaridade veio muito forte. E também um método para lidar com isso. E quando a gente olha hoje, parece que tudo tem polaridade. Né? Tudo está mais sensível. Isso, mais sensível. A sensação mesmo é como se tivesse um pouco inflamado, sabe? Aquele lugar mais vermelho, tem uma vermelhidão em alguns desses temas, ou muitos dos temas, e aí eu estou falando não só da política, mas estou falando da saúde, eu estou falando da família, eu estou falando das relações, eu estou falando do mundo corporativo. Então, também foi muito importante para a gente poder viver literalmente uma polaridade, para depois viver outra polaridade. E eu acho que essa viagem, que também novamente nos une num lugar mais próximo, onde a gente vive as próprias polaridades daquele momento. E o quanto poder olhar para isso nos ajudou a dar um salto, inclusive nas nossas vidas, sem dúvida nenhuma, mas também na vida da Atma e da ontológica. Então, hoje, a gente refaz um modelo de negócio nosso interno, com a soma de tudo isso que a gente vem vivendo, inclusive essa última viagem, que é muito recente, que a gente voltou de lá em abril. E o quanto isso impactou, já fez outra na sequência para a França. Margarita já foi para outra. Mas o quanto isso impactou nos nossos movimentos de como que a gente olha para diminuir essa alta sensibilidade para temas que são importantes e são críticos nas nossas vidas e no mundo como um todo, mas não deixa de falar sobre isso, ainda que seja muito difícil. Ainda que eu tenha que tomar alguns cuidados, ainda que eu tenha que entrar em conversas difíceis, que a gente já tratou desse tema aqui num podcast, mas o quanto a soma de todos essa dedicação na transformação vem nos ajudando a lidar cada vez melhor com temas cada vez mais difíceis. Eu não acho que isso vai melhorar no sentido de que não teremos mais temas difíceis para tratar, mas eu sinto que nós vamos criando musculatura. Que nos prepara. Isso. Né? Eu sinto que... Eu sinto, assim, eu tenho uma crença, que é assim, na medida em que eu tenho contato comigo, ou no meu sistema, na minha vida, com assuntos que são delicados, e eu trato, atravesso, cruzo, isso me potencializa, me possibilita de acompanhar outros. A história do outro me conecta, não porque eu já sei, sino porque eu sei que é passar por aí. E ele, sem saber que é passar por aí, me possibilita acompanhar o outro a fazer essa jornada junto. Que é o nosso trabalho. Que é o nosso trabalho. E isso dentro do ponto de vista corporativo, de times e pessoas. E que muitas vezes é difícil porque parece que não é possível atravessar. Eu acho que essa palavra me impacta muito. Acreditar que o fato de eu já ter atravessado alguns temas me faz ter a musculatura, mas não me faz ter a certeza de que eu já sei tudo como vai ser. Então, essa musculatura me dá vontade de ir mais para essa academia, sabe? Porque é um lugar que vai me transformando numa pessoa melhor, numa pessoa que é diferente da pessoa de um mês atrás, de um ano atrás, de 10 anos atrás. E como que a gente lida com isso? Mas eu acho que eu até te cortei, mas é que a palavra atravessar para mim é muito impactante. E eu sinto que, aqui como um diferencial da Atma, eu acho que isso é muito do que nós fazemos. Porque quando a gente vem com um trabalho, qualquer trabalho, o que a gente faz é, vamos nos conectar, tipo, vamos nos conhecer, então a gente faz uma escuta mais cuidadosa de que se trata, entender a cultura, entender o cliente, entender qual mapear tudo. E aí
começar a ter olhos para ver, como você falou, dentro das etapas, olhar a normose, que são aquelas coisas que são meio invisíveis, mas que estão ali e que não são mais funcionais e que não são funcionais e operam vivendo. E estão lá. Então, como tirar essa... Mas como é que a gente tira dessa invisibilidade? Porque a gente já trabalha muito nesse olhar. Sim. E depois estamos juntos para acompanhar, não porque sabemos. E aí é para mim um grande diferencial. É desde a cocriação, é desde estar junto com o cliente para acompanhar nesse trânsito, entendendo a humanidade, entendendo o negócio, entendendo o desejo por resultados, mas a gente está atravessando para um futuro. E aí já, pelo menos da minha parte, começando a encerrar, eu acho que eu quero deixar um spoiler. Ah, é? Ai, meu Deus. Para nós ou para... Não, para quem está nos assistindo, né? Porque muita gente pergunta o que tem no forno agora, né? O que vocês estão aprontando? E essa questão de atravessar, das viagens, de guiar, de acompanhar, é um pedido muito antigo e recorrente, é como preparar o C-Level, como preparar executivas, executivos que não querem ou não faz muito sentido estar numa sala de desenvolvimento, de treinamento mais convencional, vamos dizer assim. Então, esse acompanhar através de expedições e de conectar com viagem e esse atravessar é o que está começando a nascer, né? Então, nós estamos, nesse momento, trabalhando esse desenho de como apoiar líderes, executivas, executivos, para uma transformação mais potente, para um caminhar no mundo cada dia mais complexo, com muita confusão, com pouca definição, com pouca clareza. Então, eu saio dessa conversa sempre muito prazeroso com vocês, com quem nos assiste, deixando aqui o convite de que nos acompanhem, porque a gente em breve deve ter uma definição, um desenho melhor para oferecer ao mercado, para esse público específico e para outros públicos que a gente sempre acompanha, né? Então, fica aqui o meu voto de que a gente tenha e siga tendo momentos de mergulho, de profundidade e que agora, mais do que nunca, a gente consiga convidar pessoas e clientes para estarem conosco nessas viagens. E vocês? Eu entendi que estamos encerrando. Eu acho que isso. sim. Então tá bom. Então, posso declarar aqui, assim, eu sinto muita gratidão pela nossa parceria, pela nossa confiança e estarmos criando coisas novas, é algo que me empolga muito. Eu vejo, eu vou dizer assim, nas polaridades tem luz, tem sombra. Mas eu, de verdade, no fundo do meu coração, por mais que a Atma seja uma empresa que está sempre nesses processos de movimentos, aprendendo, se questionando, se desafiando, a gente tem essa habilidade de estar, vamos lá, de novo, vamos nos perguntar por isso, por aquilo. Eu sinto que nós somos um protótipo de uma empresa que está integrando esse masculino e feminino, essa luz e sombra. Porque a gente está conseguindo articular a nossa intuição com um método. Olha, a gente é ousado, né? Ousado. Assim, a gente quer manter a nossa intuição, escutar os nossos corações, sentir o pulsar da vida em tudo que a gente faz nas organizações, com pessoas. E, ao mesmo tempo, estamos trazendo um método, estamos trazendo uma estrutura. E para mim isso é uma junção muito potente. E eu sinto que isso é possível porque a gente faz o dever de casa interno. Porque há uma coerência entre o que a gente oferece e o que a gente é. Então, eu fico muito feliz de poder estar nessa troca com vocês, construindo sempre mais. Toda vez que eu me junto com vocês,
aprendo muito, sinto saudade das nossas viagens, das nossas boas Vai gargalhadas. marcar a próxima. Sim. Eu saio feliz e acho que o desejo de criar é algo que me move também. Eu acho que a Atma é muito corajosa, porque ela não espera que algo de fora aconteça para dizer algo precisa ser transformado. Então, mesmo quando as coisas ainda não estão sob risco, a gente vai e transforma. Então, eu sinto muito orgulho de ter vocês como sócios, e mais o Bruno e o Arthur. Sim. E todo o time que trabalha com a gente, nesse lugar da coragem de fazer essa transformação acontecer de um jeito humano, e também de um jeito onde a gente encara as situações atuais, os desafios atuais, inclusive a inteligência artificial. Então, são conversas que a gente tem tido. Então, termino também dizendo que bem-vinda a inteligência artificial, e como a gente pode aprender a lidar a essa relação humano-máquina. Eu acho que nós somos bons nisso, porque a gente vem conversando sobre isso já há algum tempo. Então, eu sinto que a Atma tem essa capacidade de se transformar com muita agilidade nesse mundo que está acontecendo com muita velocidade, mas fazendo a sua pausa, fazendo os seus respiros, para isso acontecer de uma maneira saudável também. Então, muito obrigada. Feliz de ter estado com vocês aqui quase 1 hora, ou 1 hora já. E apareçam, Isso. assistam a gente. Venham tomar café conosco. Muito bem, então acho que ficamos. Este é mais um episódio. Não deixem de nos seguir. Nas redes sociais tem menções de outras iniciativas e dos outros episódios deste que foi mais um Atma Talks.